Olá, turminha, tudo bem? Vamos à nossa aula de história. Nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós estudamos no capítulo 7, para vocês fazerem as atividades finais. Vamos começar? Comunidades. Mas o que é uma comunidade? Quando um grupo de pessoas tem os mesmos interesses, objetivos e valores, podemos dizer que eles formam uma comunidade. Então, as comunidades nascem da convivência e da interação de pessoas diferentes. Essas pessoas costumam ter relações próximas e conectadas, mas não precisa ser da mesma família. Cada comunidade tem características próprias e um jeito só seu de viver. Ela pode ser grande, pode ser pequena, urbana, rural. Seus membros podem morar próximo ou não. Agora vamos ver alguns exemplos de comunidades. E uma coisa que é importante falar é que nós podemos fazer parte de várias comunidades ao mesmo tempo. Vocês vão ver isso ao longo da aula. Então, vamos ver as imagens. Nós temos um grupo de amigos, é uma comunidade. Um grupo de amigos que tem interesses em comum, objetivos em comum, é uma comunidade. Temos a comunidade familiar, que é o primeiro grupo social, que é a primeira comunidade que nós participamos, porque quando nós nascemos, nós já participamos da comunidade familiar. Temos a comunidade escolar, a comunidade religiosa, a comunidade indígena. Temos também a comunidade profissional, de um grupo de trabalhadores que têm interesses e objetivos em comum. Viram como nós podemos participar de várias comunidades ao mesmo tempo? Você pode participar de uma comunidade, de um grupo de amigos, a comunidade familiar, que é a sua família, a escolar, do local onde você estuda, a comunidade religiosa. E no futuro, quando vocês crescerem, vocês vão participar da comunidade profissional, quando vocês tiverem o emprego de vocês. Tudo bem? Vamos continuar. Agora vamos falar de um grupo, de uma comunidade, que é a comunidade escolar, que é formada pelo grupo de alunos matriculados em uma escola, seus pais ou responsáveis, os professores e todos os outros profissionais que trabalham na escola, como diretores, coordenadores, funcionários da administração, da manutenção da limpeza, da alimentação, entre outros. Eles fazem parte da comunidade escolar. E o objetivo deles em comum é ajudar para que os alunos tenham uma educação de qualidade e também uma boa convivência social. Então, são necessárias regras que devemos respeitá-las. E a comunidade escolar é formada por pessoas de diferentes idades e locais. E essas pessoas também fazem parte de outros grupos sociais.
e realizam várias atividades dentro da comunidade, mas compartilham objetivos em comum, como eu havia falado, anteriormente. Tudo bem? Vamos lá. Comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que têm a sua própria forma de se organizar, que ocupam e usam os territórios do país e também os recursos naturais para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e também econômica. Eles utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição de seus povos. A Constituição Federal, lembra que nós falamos, diz que povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal. Então, esses grupos devem se organizar de forma diferente, ocupar e usar o território e os recursos naturais para manter a sua cultura, tanto na organização social quanto na religião, na economia. Na utilização dos recursos naturais, devem se utilizar de reconhecimentos, práticas que foram criados dentro deles próprios e transmitidos oralmente e na prática cotidiana pela tradição da cultura. Então, eles vivem dos recursos naturais, Vivem da natureza, possuem suas culturas, seu modo de viver, de se alimentar, entre outras coisas, como, por exemplo, as comunidades tradicionais indígenas. E nós vamos ver outros grupos, outros exemplos, tudo bem? Vamos acompanhar com as imagens. A primeira comunidade é de fundo e fecho de pasto. Elas estão concentradas no Nordeste do Brasil, mais precisamente no estado da Bahia. Elas vivem do plantio, do pastoreio, do gado e da coleta de frutos e raízes. Em seguida, nós temos a comunidade de Quebradeiras do Coco-Babaçu. Elas estão nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Elas coletam o coco babaçu, e o transformam em óleo, leite de coco, sabão e farinha. Em seguida, nós temos as comunidades indígenas, que estão espalhadas, estão distribuídas em diversos povos e em todas as regiões do país. Há comunidades que têm suas terras reconhecidas pelo Estado, mas muitas comunidades lutam pelo título do território onde vivem. Em seguida, nós temos abaixo a comunidade de Caiçaras em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Eles vivem principalmente da pesca, da coleta de alimentos na mata e do roçado. Depois nós temos as comunidades quilombolas. Elas
tem descendentes de pessoas que foram escravizadas ao longo da história do Brasil. E as comunidades ribeirinhas, que vivem às margens dos rios e têm toda a sua vida relacionada a eles. Elas se locomovem pelos rios e tiram seu sustento dele. A maioria dessas comunidades está na região amazônica. Comunidades urbanas. As cidades e muitas comunidades tradicionais foram perdendo espaço, mas algumas ainda resistem e buscam preservar suas formas de ser e de viver. Nas cidades, as pessoas criaram novas formas de relacionamento que acabam as unindo de diferentes maneiras, na verdade, em comunidades. Como, por exemplo, a comunidade escolar. Nas comunidades urbanas, as pessoas também se agrupam, Isso acaba produzindo um sentimento de pertencimento entre os seus membros. Entre as comunidades urbanas, além das escolares, podemos citar as comunidades políticas, as de vizinhos, as profissionais, religiosas e também as virtuais, que são aquelas que se estabelecem por meio da comunicação à distância, das redes sociais. Então, pessoas com interesses em comuns trocam experiências e informações mesmo estando longe um dos outros por meio da internet. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos nossa aula de história. Façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.